Boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos nessa 14ª palestra virtual em homenagem a Maria Firmina dos Reis, a Rosa de Jericó. Esta constitui uma dentre tantas atividades programadas em sua homenagem neste seu bicentenário de nascimento. Essas palestras virtuais têm como promotores a Academia Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, Casa de Maria Firmina dos Reis, a Academia João Lisboense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e a Sociedade de Cultura Latina do Brasil. Temos que esclarecer que essas atividades fazem parte do projeto bicentenário de nascimento de Maria Firmina dos Reis, a Rosa de Jericó, preenchido com atividades diferenciadas até o mês de novembro. Para a realização desse projeto, contamos com importantes parcerias, entre as quais o Instituto Cultive Suíça Brasil, do qual sou presidente, e do artista digital generalista Vaniel Jorge Silva. Contamos também com importantes instituições da esfera governamental do Maranhão, do estado do Maranhão, e também instituições privadas. Hoje, nessa palestra de hoje, nós teremos como mediadora Eronilde dos Santos Cunha, ou Ero Cunha, que é uma ativista cultural. Os palestrantes e a palestrante, né? Nós teremos então a professora Natividade, ou seja, Maria Natividade Silva Rodrigues. Ela é presidente da Academia João Lisboense de Letras e com o tema Maria Firmina e as crianças de hoje. E também o Padre Hernani dos Santos Conceição, com o tema Maria Firmina e as bibliotecas comunitárias. Padre Hernani é o fundador, criador da biblioteca comunitária, poeta Ângelo Natanael, e dirige também o Espaço Cultural Cultive. Bom, feito as apresentações, as entradas, continue conosco e vamos ouvir o Vaniel, que vai fazer a leitura das biografias dos nossos convidados desta noite. Ero Cunha é mestre em Letras, Teoria Literária pela Universidade Estadual do Maranhão. É graduada em Teatro pela Universidade Federal do Maranhão, com licenciatura em Letras, Português, Literatura e História pela Universidade Estadual do Maranhão, com cursos de especialização em Perspectivas Críticas da Literatura Contemporânea, Lato Sensu UEMA. Boa noite a cada um e cada uma de vocês. É com muita alegria que eu estou compartilhando esse momento com estudiosos, pesquisadores, escritoras e escritoras, e também que nós vamos, na noite de hoje, discutir uma temática, um assunto tão importante, não só dentro do viés da literatura, mas dentro também dessa relação de luta, de combate, de resistência, que é essa escritora maranhense, Maria Firmina dos Reis. E para esse momento tão especial, como já foram apresentados anteriormente, nós iremos trabalhar inicialmente com a escritora, professora Maria Natividade, e ela vai discutir aqui com a gente a temática Maria Firmina e as crianças de hoje.
Na sequência, nós teremos também a brilhante participação do Padre Hernani, que ele dedica a sua vida principalmente para essa construção de bibliotecas, para a difusão da leitura aqui dentro dessa parte aqui do Maranhão, né, que é na cidade de João Lisboa, e o Padre Hernani, do Santos Conceição, irá trabalhar o tema Maria Firmina dos Reis e as bibliotecas comunitárias. Maria Natividade Silva Rodrigues é presidente da Academia João Lisboense de Letras. Possui graduação em História pela Universidade Estadual do Maranhão, Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão, especializada em História do Brasil pela PUC Minas e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão. Olá, boa noite. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Cultive, e hoje uma palestra virtual dentro do bicentenário de Maria Firmina dos Reis. Né? Hoje nós vamos falar, né, esse espaço de hoje é o espaço da Academia João Lisboense de Letras, né, que é uma das proponentes do bicentenário de Maria Firmina, e nós vamos bater um papo, na verdade, sobre a importância de Maria Firmina dos Reis, sobre o olhar das crianças, né, dos jovens, né, dos estudantes, e qual a relação dela, principalmente no nosso trabalho aqui no município de João Lisboa, com as bibliotecas, né? Quando a gente pensa Maria Firmina dos Reis, né, não tem como não pensar a educação, não tem como não pensar os livros, né? Não tem como pensar uma educação antirracista. E aí, um dos tópicos que nós queremos destacar, como é que as crianças, né, observam a Maria Firmina dos Reis, né, a partir do nosso olhar de adulto colocado para elas. Só que, para dar seguimento, né, à nossa fala de hoje, né, o nosso momento Maria Firmina, o nosso momento bicentenário, eu vou ler uma carta de um jovem, da educação de jovens e adultos, né, ele é da turma da professora Francinete, né, uma professora da língua portuguesa, e esse jovem, ele é chamado de Daniel Souza de Araújo. Veja só o que ele fala, ele escreveu uma carta, né, um trabalho que foi feito em sala de aula, e ele escreveu uma carta a Maria Firmina dos Reis. Uma carta para Maria Firmina dos Reis. Querida Maria Firmina dos Reis, os tempos por aqui estão difíceis. Certamente não como na sua época. Mas quando caminhamos e acreditamos que o dia de amanhã será melhor, nós temos uma perspectiva para o Brasil. Em termos de Brasil, é desesperador. Mas a esperança e a tristeza, as desigualdades, fazem parte, né, dos nossos dias. Estamos, aos poucos, criando redes de proteção para garantir que nossos terreiros continuem sagrados, felizes, que todos vivam nele permanentes e seguros. O Maranhão mudou, pois aqui, aos poucos, as pessoas começam a conhecer teu nome. Você não é mais apenas uma maranhense. Você se tornou a maranhense. Você teve uma coragem transformadora. Passei dias, né, preso dentro das primeiras linhas do livro Úrsula. Preciso dizer ainda, minha querida, que ainda vivemos o mesmo.
o teu grito ecoa até aqui. E aos poucos entendi a tua luta. Foi um prazer conhecê-la. Um pouco, tendo conhecido você melhor, para dizer que você é uma grande mulher nesse grande país chamado Brasil. Então, a carta que o Daniel escreveu, né, ele foi gestado, né, pelas leituras em sala de aula com a professora Francinete, trabalhando o bicentenário de Maria Firmina dos Reis. Como a gente sabe, cada vez mais as nossas palestras virtuais sempre tem uma pessoa nova, né? E aí nós vamos começar. Para quem está aqui hoje, né, pela primeira vez no nosso canal Cultive, né? Bem-vindos, bem-vindas. E nós vamos falar dessa maranhense, nascida em São Luís, 11 de março de 1822, né? Então, 200 anos nós estamos comemorando do nascimento dessa escritora, né? A primeira escritora da América Latina, né? Dentro da literatura afro-brasileira, ou afro-negra, ou negra brasileira, né? Como tem várias nomenclaturas. E uma das coisas que as crianças, nas curiosidades, que não é só de crianças, é também nossa, né, que ainda pesquisamos, que ainda temos muito a aprender e descobrir sobre essa grande professora, né, escritora, poeta, né, folclorista. Então, ela era tinha muitos talentos, tá? E uma das curiosidades, né, é a imagem de Maria Firmina, né? Para nós aqui, que a escola Aldenor Arruda, que é uma escola municipal das primeiras letras, né? É a escola que está trabalhando o bicentenário, abraçou, né, o bicentenário de Maria Firmina dos Reis, e com crianças, né, do ensino fundamental, né, das primeiras letras até o 5º ano, como a gente diz aqui, o ensino fundamental menor. Então, as crianças, a primeira curiosidade é sobre a imagem, né? Para nós, aqui em João Lisboa, a imagem, quando eles pesquisam no Google, que também a gente observa, é a imagem de uma gaúcha, né, que a gente passou muito tempo achando que era a Maria Firmina dos Reis, que era pensando ser ela, né, que é a Benedita, Maria Benedita Bourmont. Então, ela é gaúcha, né, chamada até ela, sempre que você ainda pode ver a imagem dela, sendo colocada como Maria Firmina dos Reis. Agora, para o bicentenário, as nossas crianças, elas têm uma outra imagem, né, uma imagem totalmente produzida pelo nosso artista, né, parceiro, né, que é um grande colaborador, né, e um grande artista, que é o Vaniel Jorge, né. Então, as nossas crianças daqui de João Lisboa e do Aldenor Arruda estão apaixonadas, né, pela essa imagem de Maria Firmina dos Reis, porque ela é a imagem que nós estamos trabalhando, né, estamos apresentando, e representa todo o nosso bicentenário, ligado às instituições que estão propondo e também ao canal Cultive, né? Então, quando a gente pensa na imagem de Maria Firmina, e até o pesquisador Rafael Sim, ele tem até um texto muito legal que ele discorre sobre as imagens que a gente tem, as várias imagens que nós temos de Maria Firmina dos Reis. Né? A gente sabe que nós pesquisamos um pouco mais, e outras pesquisadoras muito mais do que eu, né, que ainda sou um aprendiz, né, a imagem de Firmina é um autorretrato, né,
das pessoas que tiveram com ela, os filhos, netos, né? E aí os artistas vão criando uma imagem para ela. Assim o Vaniel também fez uma para nós, essa que vocês veem no cartaz, na hora da abertura, né? Então, ela já fazendo vários movimentos, né, super interessantes, ligado a essa arte, igual a imagem de Maria Firmina dos Reis. Uma outra curiosidade que a gente pensa de Maria Firmina, sobre o olhar das crianças, é por que é que só agora ela apareceu? Só agora as pessoas estão falando sobre ela, né? A gente sabe que no período que Firmina nasceu, né, em 1822, né, era um período que era a escravidão. Então, esse período todo era um período onde as mulheres, principalmente, elas não tinham muita vivência na esfera pública, né? E aí, uma das razões, até que ela se colocou como uma maranhense na sua primeira obra, que é o romance Úrsula, né? O pesquisador Rafael, ele até também, e demais outros, coloca que uma das possibilidades que ela ficou tanto tempo assim, sem a gente saber muito, é porque o grande movimento, inclusive literário e econômico, era no eixo Rio-São Paulo, né? Então, as pessoas, inclusive os contemporâneos de Maria Firmina, publicaram, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que eram os centros, né? Então, essa é uma das explicações, né, que os pesquisadores e pesquisadoras colocam, como a Firmina ficou tanto tempo. Mas só que a coisa mais legal de tudo isso, né, que a gente colocou, é o Nascimento Moraes Filho, né, aqui do Maranhão também. Ele é essa figura, né, esse homem, esse pesquisador super interessante, que nós bebemos na fonte, né, de Nascimento Moraes Filho, porque foi ele que mais pesquisou sobre Maria Firmina, teve mais elementos para nós, né? Então, ela é uma obra que todos, né, todas bebem, né, nessas informações do Nascimento Moraes Filho. Então, ele fez essa grande descoberta, pesquisou incansavelmente para descobrir o máximo sobre essa mulher que passou muito tempo, né, sendo esquecida, né, colocada de lado, e com uma obra tão potente que agora, aos poucos, né, nós estamos descobrindo o quanto ela é importante para nós. Um outro olhar que as crianças colocam, tudo de curiosidade ainda, é como é que ela que era negra, né, colocada como pobre, por que é que ela escrevia, né? Como é que ela escreveu, né? Se a gente pensar hoje no mundo literário, para lançar um livro, escrever, até é fácil, lançar fica mais complicado, né? E aí a gente coloca a figura que Firmina foi autodidata, certamente, né? Ela passou por algumas escolas, e isso a gente pode ver, assim, com mais detalhe, na obra recém-lançada do pesquisador Agenor Gomes, né? Ele faz uma minuciosa pesquisa super importante, né, para a história nossa do Maranhão e a história de Maria Firmina e também a questão da escravidão no Brasil. E baseado nessas informações do Agenor, a gente observa que ela deve ter participado de alguma escola, né? E para dizer também que ela era sobrinha, né, do Sotero dos Reis, né? Que as crianças também já estão pesquisando sobre Sotero para também saber um pouco mais sobre ele, saber sobre todos aqueles e aquelas que tinham alguma ligação com Maria Firmina dos Reis. E aí Sotero dos Reis, parente de Firmina, né, um grande gramático, pesquisador, né, então ele foi um grande incentivador
de Maria Firmina, e com certeza, né, a presença dele também, sem dúvida nenhuma, teve esse impacto também na vida e na obra também de Maria Firmina dos Reis. Um outro detalhe interessante que as crianças olharam é que ela era rodeada de mulheres, né? Então, tinha a avó, né, a avó Engrácia, tinha as primas, né, tias. Então, todo esse pertencimento, né, essa roda de conversa que ela tinha era muito ligada às mulheres, né? Então, a resistência, né, inclusive que Firmina coloca na sua produção, dando voz às mulheres, né? E aí, uma das alegrias nossas, né, tanto da biblioteca, que o padre Hernani vai falar, porque tem bem experiência das leituras, né, que estão sendo feitas na biblioteca, nós ainda podemos estar vendo também as produções que as próprias crianças estão fazendo, né, com o olhar delas sobre Firmina, que vai ser lindo para o nosso encerramento do bicentenário, que vai se dar em novembro, né. Então, pensar a Maria Firmina sob o olhar da criança além de pensar essa mulher comprometida com uma sociedade onde todos tenham acesso, né, acesso à educação, né, e uma educação de qualidade, e que essa educação seja uma educação voltada para a humanidade, né, que eu possa fazer com que o outro, né, seja visto como gente que brilha, né, então, gente que está percebendo a importância do outro. Somos construtores, sujeitos, né, dessa, né, e da história que está por vir. Bom, quando a gente pensar Maria Firmina a partir do olhar das crianças, ela é interessante, a nossa proposta foi interessante, porque a gente imagina que depois, né, essas crianças todas, né, que têm já um acesso às obras de Maria Firmina dos Reis, né, e agora ela já se tornou uma professora do dia a dia, né, também. Então, você percebe que a gente tem esse pertencimento, né, as crianças, elas falam em coro, né, até a biografia de Maria Firmina dos Reis. A gente está pensando essa geração que é criança agora, mas logo será adolescentes, jovens, adultos, já indo para a universidade, já com uma vivência, né, um conhecimento sobre Maria Firmina dos Reis, que certamente, aonde ela estiver, está muito feliz, né? Igual a carta do Daniel dizia, que ela não é uma maranhense, ela é a maranhense, e se a gente quiser alargar mais, ela é a brasileira, a latino-americana, né? Então, a gente percebe a grandeza que ela tem colocado, que a gente tem descoberto, e que a gente ainda vai descobrir muitas coisas pelas leituras e pelos vários olhares. Porque uma das coisas interessantes de Maria Firmina dos Reis era que ela tinha um olhar plural sobre as várias situações do período em que ela viveu, né, produziu intensamente aqui enquanto esteve com a gente, tá? E para encerrar essa nossa primeira fala, nossa primeira participação, nós vamos estar ouvindo, né, e vendo um vídeo lindo do cantor João Paulo Maciel, que é um cantor aqui de Imperatriz, né, e ele fez uma música especialmente para a abertura do bicentenário de Maria Firmina dos Reis, aqui no município de João Lisboa, que aconteceu na unidade escolar Aldenor Arruda, né, no dia 11 de março deste ano. Então, Paulo, ele pegou a música, né,
fez a composição da música a partir também do projeto do Bicentenário. Então, nós vamos aproveitar e degustar essa linda canção feita de presente para nós e também para a nossa grande musa inspiradora, a professora Régia Maria Firmina dos Reis. Te chamam Maria Firmina dos Reis, te aclamam flor, ressurreição, que flor, rosa de Jericó, rosa de Jericó. Se fez poeta, professora, sonhou, da liberdade fez bandeira, gritou, cantos à beira-mar, cantos à beira-mar. Estende tuas folhas, espalha a semente, mostrando belezas nas coisas da gente. Nos conta uma história que lavra o chão, nos conta uma história que lavra o chão. Palavras imortais que ferem o tempo, rompendo o sacrário império moral ante a escravidão, ante a escravidão. Poemas, resistência em vida, Firmina, o inevitável prorrogado, nascente, versos na contramão, versos na contramão. Estende tuas folhas, espalha a semente, mostrando belezas nas coisas da gente. Nos conta uma história que lavra o chão, nos conta uma história que lavra o chão, nos conta uma história que lavra o chão. Padre Hernani dos Santos Conceição é professor e contador de história, bibliotecário, escritor, mestre de obras e técnico em edificações, pedreiro e carpinteiro. É formado em teologia e filosofia, bacharelado em pedagogia e responsável pelo projeto comunitário Poeta Ângelo Natanael e Espaço Cultural Cultive, no povoado de Bom Lugar. Boa noite a todos e a todas. Sou o Padre Hernanes, da comunidade de Bom Lugar, na cidade de João Lisboa, Maranhão. Sou bibliotecário, professor, contador de história, padre da Paróquia Santa Mãe de Deus, da Igreja Episcopal Vétero-Católica no Brasil. E hoje nós vamos falar de Maria Firmina dos Reis e a importância das bibliotecas comunitárias na comunidade. E para a gente trazer esse assunto maravilhoso, esse assunto que nos traz essa alegria de uma grande mulher, de uma mulher que nos comove não apenas pela sua história, mas pelas atitudes, pela alegria de lutar em defesa da educação e de seus sonhos também. E aqui na comunidade, em parceria com a Academia João Lisboense de Letras, na pessoa da sua presidente, professora Natividade, escritora, pesquisadora, a gente começou a trabalhar aqui na comunidade
temas que faz com que haja esse despertar nas crianças, nos adolescentes, aqui da comunidade. É retirar das prateleiras, é retirar da história quem de fato é essa mulher. É uma imagem nova, é um sonho novo, no qual as crianças estão passando a conhecer e a vivenciar. Às vezes nascem muitas perguntas. Mas padre, quem é essa mulher? Onde ela nasceu? E a gente começa também a vivenciar essa história a partir do momento que a gente tem essa descoberta. E essa descoberta nasce a partir do momento do desejo que alguém plantou essa semente, não apenas no meu coração, mas no coração da comunidade. E a professora Natividade, ela tem e teve, sempre terá, um papel fundamental nessa forma de cultivar essa história sobre Maria Firmina dos Reis. Nós podemos dizer que, para mim, eu conheci Maria Firmina através dela. Ela foi a pessoa que plantou no meu coração e no coração da comunidade, João Lisboense, aqui da comunidade de Bom Lugar, foi a primeira pessoa a plantar essa transformação, esse modelo maravilhoso de mulher. De uma mulher que não desistiu dos seus sonhos, foi desafiada, assim como toda mulher ainda nesses tempos modernos, que não desistiu, foi adiante. E a gente, com essa ideia e com esse incentivo da pesquisadora Natividade, né, e também com o bicentenário de Maria Firmina dos Reis, pelo Instituto Cultive, juntou-se duas coisas, o sonho e a realidade. E a gente começou a implantar para que as crianças pudessem criar poemas, cartas, e conhecer essa história através dos vídeos, através das lives que a gente coloca aqui, que é transmitido pelo canal Cultive. E todos os dias a gente começou a despertar mais ainda esse desejo. Eu digo, olha, então, nasce esse desejo, então nasce também o desafio de quê? De que nós temos, sim, a capacidade de transformar sonhos em realidade, colocar no papel, na escrita, esses poemas, esses desejos, esse sonho das primeiras letras. E vocês, crianças, têm um papel importantíssimo, assim como Maria Firmina tem e terá, porque ela está no coração de tantos educadores, que faz da sua vida uma forma de ensinar, porque a liberdade dos sonhos, ela começa a partir do momento que eu rabisco no quadro, que eu rabisco no caderno, o desejo de uma luta, de um desafio. E todos os dias nasce poemas maravilhosos, né? Eu, às vezes, fico assim arrepiado quando os meninos começam a ler aqui, começam a gaguejar, começa a rabiscar a história de uma grande mulher que nasceu e que defendeu e defende o que acredita. Nós não temos mais aquela imagem física, podemos dizer assim, nos nossos olhos de ver pessoalmente Maria Firmina, mas nós temos essa imagem no coração e no sonho de cada uma dessas crianças, de cada uma dessas pessoas que estão nessa luta, que estão nessa batalha. E vou ler para que vocês possam conhecer de perto, despertar o desejo dessas crianças em dois poemas. Um desses primeiros poemas que eu irei ler que tem como título Mulher. Escrevi em poucas palavras de uma mulher que tem razão, que é pouco conhecida no nosso Maranhão, que tem uma das mais belas profissão. Vou contar sobre ela, vai marcar seu coração, de uma história bem sofrida e de grande superação. Professora, romancista, que deu aula no Maranhão. Ela não teve muitas liberdades, mas não desistiu, não. Sempre esteve à frente, na luta pela educação. Ela teve muitos sonhos, escute aí, eu vou dizer. Realizou todos eles, escute aí, pode crer. Mesmo sendo mulher, julgada
por sua cor, nunca desistiu de nada e tampouco se abalou. Mesmo por ser pouco conhecida, com perfume na minha pele impregnou. E depois de tanto tempo, sua história não se apagou. Hoje, só muda o nome da mulher que multiplicou, pois são tantas Firminas que meu coração se alegrou. Seu nome está na história e seu legado aqui na terra nunca mudou e tampouco se apagou. Por isso estou aqui para te lembrar que ela conquistou muitos sonhos e em mim despertou. Kerly Souza, estudante e também aluna do projeto Biblioteca Comunitária do Espaço Cultural Cultivo. E a gente começa a perceber aqui, nesse belíssimo poema, um olhar diferente de uma criança, que busca pela liberdade, o mesmo sonho de Maria Firmina, de rabiscar, de transformar esses rabiscos em uma história transformadora. A gente observa que quantas mulheres também não parou como Maria Firmina. Quantas mulheres, quantos de nós também, não apenas mulheres, mas quantos de nós homens também, a gente não pode ter vergonha de falar isso, quanto de nós também precisamos chorar quando é preciso. Precisamos parar quando é preciso. E Maria Firmina, quantas vezes também parou? Ela chorou. E nesses momentos de desafio, por ser mulher, por ser negra, ela não se calou, ela foi adiante. Ela foi adiante e mostrou a capacidade que uma mulher em seu tempo, nos seus desafios, nas suas lutas, disse sim à educação. Disse sim para si mesma e para as pessoas que estavam e sempre vão estar em sua volta, que é cada um de nós, homens e mulheres, firminas e firminos. Esse é o desafio. E nesse outro poema, a gente vai perceber um olhar de uma criança através de um monóculo, onde a gente vê aquelas antigas fotos, onde os nossos avós, né, nascem se despertar da sua própria história de família, de pessoa. Monóculo é o título desse outro poema. Tu és a luz do sol que rasga a escuridão de um povo que não tinha voz na capital do Maranhão. Maria Firmina dos Reis, mulher negra e pés no chão, professora romancista que conquistou meu coração. Estou com os olhos cheios de lágrimas, transbordando gratidão. Um grito de tantas mulheres que não cansou de lutar e nem mesmo a violência as impediu de sonhar. O tempo conquistou, o tempo continuou, só muda o lugar, pois Maria Firmina e Marielle nos motiva a denunciar qualquer tipo de violência que as marcas assim deixar. Rosa do Maranhão, que o mundo conquistou, nos mostra que a educação deve ser tratada com muito amor, zelo e qualidade, que em muitos lugares não chegou. E o péssimo salário que é pago ao professor, que forma as profissões que pelo mundo já passou. Eu também sou um aluno que passa pelo educador, que faz da educação a base de um bom leitor. Everson, aluno do ensino fundamental e do projeto Biblioteca Comunitária Poeta Ângelo Natanael e Espaço Cultural Cultive de Bom Lugar. Esse é o maior desafio. O desafio de tantas mulheres que ainda recebem o apontar de dedos. Quantas mulheres que ainda, homens machistas, que ainda estão nesse apontar de dedos. E quantos apontares de dedo Firmina também recebeu? Quantas lágrimas Maria Firmina também derramou e não tinha ninguém, talvez, para desabafar. Porque, muitas das vezes, a gente vai descobrir também,
a gente vai conhecer quantas vezes a carteira onde o aluno senta, na época de Maria Firmina, era no chão. Mas isso, eu acredito que as ameaças, eu acredito que os apontar de dedo não calou essa mulher. E ela mostra para cada um de nós o real valor que cada um tem como ser humano. Não é a cor da pele que define o caráter de uma pessoa, mas é a capacidade de lutar e acreditar e de sonhar. Pois sonho que se sonha junto se torna realidade. E as bibliotecas comunitárias, assim como Maria Firmina, ela rasga em meio às grandes metrópoles o desafio de continuar viva e dizer, olha, e bater no peito, eu estou aqui. Não é ninguém que vai me calar. Não é o preconceito, não é o medo que vai me calar. E esse grande desafio da comunidade de Bom Lugar, em parceria com academias de letra, em parceria com a Academia de Letras João Lisboense, em parceria com o Instituto Cutibe, esse bicentenário, ele nos faz colocar para fora, assim como as crianças estão colocando o desejo de dizer assim, olha, não é porque somos quebradeiras de coco, baçu, não é porque às vezes a gente coloca ali a mão para fazer o carvão, para tirar o azeite, não é por ser lavadeira que a gente vai se calar, mas nós estamos aqui de mãos dadas, porque Maria Firmina nos dá a certeza de que é pela educação, é o primeiro passo da mudança de uma sociedade, da mudança de uma família. E tantos poemas que são escritos aqui todos os dias, que dá vontade de sair divulgando, dá vontade de sair espalhando, sabe? É como a gente fazer um cofo, né? Aqui quando a gente vai apanhar o arroz, os nossos pais, eles fazem um cofo para que a gente possa apanhar o arroz ali do cacho, colocar dentro desse cofo, juntar e colocar lá no paiol. Assim também nós estamos fazendo com esses poemas, nós estamos juntando o desejo de cada criança, o desejo de cada uma delas e dizer que Firmina é a base, é a fonte da luta de tantas mulheres e de tantas pessoas que estão aqui hoje nos ouvindo. E você que está aí nos acompanhando, eu te convido nesse momento a também participar dessa panha de arroz, dessa panha de sonhos, dessa panha de poesia e dizer, olha, eu sou Firmina. Por quê? Porque eu estou impregnado, o perfume dela está impregnado dos meus sonhos. As lágrimas, elas são como pétalas. É preciso cair para que se produza vida. Às vezes, o seu abafar de sonhos, ele continua a partir do momento que você olha para o próprio espelho e reflete a imagem de Firmina dos Reis. Eu, você, cada um somos firminos e somos firminas também. Continue nessa luta, continua se desafiando nessa transformação de sonhos. E as bibliotecas comunitárias nas aldeias indígenas, nos povoados, não importa onde nasça ou vai nascer esse sonho. Não é fácil. Já vão se completar 20 anos de luta. E nessas prateleiras não estão apenas letras, mas sonhos. Ontem, quando um aluno pegou o livro de Maria Firmina Úrsula, ele falou assim, padre, às vezes eu me pergunto, o que foi que essa mulher passou? Se nós mulheres, né, ela falando como mulher, se nós mulheres, às vezes sofremos preconceito, e Maria Firmina, o que ela passou por ser mulher, e mais ainda, por ser negra, e se desafiar como professora das primeiras letras. Esse foi o maior desafio, o desafio de educar, o desafio de transformar pela educação.
E quantas vezes eu acredito que Maria Firmina também pensou em desistir, em de largar tudo, assim como às vezes a gente também pensa. Eu já pensei nos piores momentos, nas piores críticas, nos piores apontares de dedo, a gente pensa em desistir. E Maria Firmina, às vezes é preciso que a gente se coloque no lugar do sonho do outro, não na sua própria história, mas também na pele, nesse perfume. E Maria Firmina dos Reis, se você está passando por tudo isso, se você está sendo desafiada a enfrentar não apenas o mundo, mas a enfrentar seus próprios medos. E Maria Firmina, quais foram os seus medos? E é nesse poema que tem aqui o lapidar, né? Lapidar sonhos. Maria Firmina dos Reis, mulher que lapida sonhos, que muda não só a história, mas mudou também a minha, transforma a educação, porque é a base de toda razão. São várias cores que se misturam por ter razão, pois é Maria Firmina a grande transformação. Se motiva a lutar, se manter de pé não é fácil, se manter no chão é mais difícil ainda, e o levantar em suas mãos está no segurar de um irmão. O abraçar é cada um. A janela que se abre não se fecha, porque quem abriu foi o Criador. E você, nessa noite e nesse momento, se desafie a viver. Esse é mais um pequeno poema de uma estudante da comunidade. O lapidar. É como a gente ter uma bússola. Às vezes nós estamos no meio do oceano. Se nós não sabemos usar essa bússola, até então, nós não estamos sabendo qual a direção percorrer, para onde levar o nosso barco. E o horizonte é o nosso desafio. O educar é o nosso desafio. E quantos poemas serão produzidos que a gente vai juntar assim como a abelha junta e transforma em mel? Assim é o sonho dessa mulher. Maria Firmina dos Reis, tantas Firminas, tantas Marias, Maria Natividade, Maria Valquíria, e quantas Marias, quantos Firminos estão a essência de Maria Firmina dos Reis. E aqui, nesse momento que a gente começa a perceber que nas veias não se muda a cor do sangue, a pele e o brilhar dos olhos tem em cada um. E essa é a grande motivação que Maria Firmina nos faz essa canção. Através do alfabeto, ao ensinar os que estavam na prisão. Pois a educação, ela é como o cheiro de uma flor que entra em todo lugar, mesmo aonde nunca entrou. Esse é o jeito de ver o mundo. Esse é um olhar de uma mulher que não tem medo de dizer que mulher tem que se manter de pé e se desafiar, porque mulher forte é aquela que não tem medo de dizer: eu estou aqui e vou transformar sonhos em realidade. Eu sou Firmina, eu sou Firmino, e nós estamos aqui para nos unir, para dizer para o mundo, para dizer para a gente mesmo que Firmina não se apagou. Ela está viva nas nossas mentes e nos nossos corações. Esse é o verdadeiro papel das bibliotecas comunitárias. Não é apenas guardar livros, mas mostrar sonhos. E aqui, em meio a tantos livros, se encontra o livro dessa grande mulher, Maria Firmina dos Reis, onde as crianças começaram a ler, através dela, conhecer o verdadeiro Maranhão que está no sangue de uma mulher valente, de uma mulher guerreira, que o mundo hoje está conhecendo. E que você hoje, como Firmina, vai dizer para si mesmo, olhando para o espelho: eu sou uma Firmina e ninguém vai me calar, porque é a mudança que eu vou enfrentar. Essa é a base de toda a educação, porque a grande romancista viveu no Maranhão, está conquistando o mundo através da educação.
depois de falas assim tão bonitas, tão potentes, a gente fica assim até refletindo ainda mais, né, nesse processo mesmo de reconhecimento e de valorização do que é nosso, né, dessa nossa produção. E quando a escritora Maria Natividade, ela traz o poema e faz essa leitura para a gente, o poema dos estudantes, de João Lisboa, né? A gente percebe, além da questão da poesia, a força que traz essa palavra desses estudantes, a força que é colocada também no trabalho que é desenvolvido nessas escolas. E mais à frente, a Maria Natividade, ela vem contando para a gente dessa imagem, né, alguns elementos que as crianças elas questionam durante esse processo de discussão sobre Maria Firmina dos Reis e a sua obra, e dessa dificuldade mesmo da concretude de encontrar essa imagem dessa escritora. E traz também, ao mesmo tempo, outras possibilidades da concretização, né, dessa mulher através desse quadro do Tom Neves, que também é um artista plástico aqui da região tocantina. Ela vem trazendo os estudos e pesquisa desse escritor Rafael Zin, que é um grande conhecedor também, que dedicou-se muito tempo dos seus estudos para esse reconhecimento dessa mulher e o quanto Maria Firmina ela traz de revolucionária nessa sua produção. E a Natividade também, como uma educadora e uma educadora com muita consciência do que faz do seu trabalho e também escritora, ela vai fazendo a relação dessa presença feminina dentro da obra de Maria Firmina. E quando a gente passa para refletir sobre a fala do Padre Hernani, ele traz também, parece até que a gente pensa que os dois fizeram foi combinar, ele traz poemas também, poemas de estudantes, e que dentro desse poema a gente vai refletindo sobre os sonhos, sobre os nossos desejos, e um desejo que ele tem a possibilidade de concretude, né? Com esse trabalho do bicentenário de Maria Firmina, a obra dela ainda foi mais intensificada, os poemas delas estão sendo cada vez mais lidos. É muito importante também o que o Padre Hernani traz, é essa relação das mulheres de bom lugar, até o próprio nome, ele traz essa carga poética, né? É um bom lugar onde teve uma luta muito grande de construção de um espaço de leitura, de um espaço de produção, e o padre ele vem dizendo da força dessas mulheres nesse processo mesmo de luta pelo conhecimento. Outra coisa assim, muito importante é quando ele vai fazendo essa relação da mulher, da força, da busca, da luta, e ele traz a professora Natividade, ele fala da importância da Valquíria, que também está aqui com a gente, dentro desse processo dele também de descoberta e de construção, né? E a gente vai cada vez mais refletindo sobre essa produção, sobre esse fazer e principalmente como é o processo que essa literatura chega nos espaços escolares, nas comunidades, e que para nós ficou um exemplo assim, muito, muito forte, muito bonito. Agora, eu aproveito, né, para convidar aqui o Padre Hernani, a professora Maria Natividade, para fazer as suas considerações finais. Olha, as considerações finais, né, assim, primeiro agradecer ao canal Cultive, né, agradecer ao Vaniel Jorge, né, agradecer a você que está aí nos assistindo, que tem acompanhado toda a nossa programação desde março, né, que nós vamos até novembro, e aí comentando, curtindo, compartilhando. Esse é o nosso primeiro agradecimento, e aí eu estou fazendo isso em nome
da Academia João Lisboense de Letras, né? O outro é agradecer esse meu grande parceiro, né, que é o Padre Hernani, né, que tem uma história super interessante de educação, né, bem ligado às bibliotecas, fazendo com que os livros, né, eles precisam ser abertos. E, de certa forma, essas letras, elas precisam caminhar na comunidade, né? E aí ela não caminha só na comunidade de Bom Lugar, caminha também em várias outras cidades próximas, tá? E uma das coisas interessantes por esse olhar das crianças e dos jovens sobre Maria Firmina, né, que a gente viu tão bem retratado pelos poemas, poesias, cartas, né, como a do Daniel a Maria Firmina. E um dos elementos nossos mais importantes, eu acho que talvez seja o legado, um dos vários legados deixados por Firmina para nós, é essa valorização das pessoas, né? Quando ela pensa a recusa, na verdade ela não pensa, ela recusa o palanquinho quando ela já vai receber, né, a sua titulação de nomeação, na verdade, do concurso, né? Era muito da época ser levada no palanquinho e ela se recusou, né? Ali já foi um gesto, uma ação mesmo dela de dizer que ela era contra a escravidão, né? E ela, nas suas obras, colocou de modo assim bem enfático toda a sua indignação diante do processo e de toda aquela a vivência da escravidão pelas pessoas, e também um olhar carinhoso que ela teve, né, e um olhar altivo, né, para as mulheres. Então, pensar a educação antirracista, né, num olhar firminiano, né, para assim dizer, é pensar essa possibilidade, né, de jogar sementes em vários campos, que todas essas sementes vão se tornar flores, né, e frutos. E a gente já está vendo as inúmeras flores e os inúmeros frutos de Maria Firmina, tanto aqui no Brasil como fora dele, né, já vendo várias reedições de Úrsula, várias produções sobre Firmina, ou também a partir dos livros, né, das obras de Maria Firmina dos Reis. E uma outra coisa interessante, só para fechar, é essa questão também do discurso abolicionista, né? Eu costumo pensar que a abolição ainda está em andamento, né? Nós ainda vamos passar ainda por outras fases para que a gente pense essa sociedade, viva uma sociedade livre do racismo, né? Livre do preconceito, da discriminação, principalmente a discriminação racial, num país pluriétnico como é o Brasil, mas que a gente vê todo dia isso. Então, o nosso compromisso como firminianas, né, o nosso compromisso deixado por Firmina nas suas obras e pelos seus cantos, pela sua poesia, é essa da gente não desistir, né? E aí, um dos elementos mais importantes para nós é esse símbolo de resistência, né? Essa memória de resistência, essa escrita de resistência que Firmina deixa para nós. Esse é o seu grande legado, né? É uma escrita negra, feminina e de resistência. Porque a mente, como dizia já ela, essa ninguém pode escravizar. Por isso, boa noite e Firmina presente. E, assim, eu quero, nesse momento, assim, compartilhar, né, com cada um de vocês, como a gente está vivenciando esse momento maravilhoso desse bicentenário, esse despertar desses agradecimentos, sabe? Eu me emociono em falar das bibliotecas comunitárias, do seu real valor, porque eu já passei por
grandes, grandes, grandes desafios na vida. Inclusive, com água até o pescoço eu já passei, carregando livros. E está registrado em livros, está registrado em outros documentos, né? Tenho testemunhas de tudo isso, dessa luta. Eu acredito que essa mesma luta é a luta de tantos firminos e tantas firminas que estão trazendo e retirando das prateleiras o sonho e a história dessa mulher. E agradecer aqui a minha querida escritora, professora e uma pessoa que me ensinou nessa transformação, que é a escritora e professora Natividade, hoje presidente da Academia João Lisboa de Letras. Ela trouxe para mim o conhecimento dessa grande mulher, Maria Firmina dos Reis. Eu digo que, para mim, ela é uma firmina, porque eu já vi os desafios que ela tem passado, que ela enfrenta até hoje, e eu comparo, assim como muitas mulheres e muitos homens, né, e quero dizer aqui, citando dois nomes importantíssimos na minha vida, que é a Natividade e Valquíria, que traz para essa comunidade o despertar de um sonho. O despertar de um sonho de tantas mulheres, de tantos firminos que não tinham conhecimento dessa história. E através desse bicentenário, a gente começou a conhecer de perto essa mulher maranhense que eu, apesar de não ser maranhense, sou paraense, passei a conhecer e a me motivar a buscar mais ainda. É como essa água que a gente, quanto mais bebe, tem mais sede, todos os dias. Quanto mais eu busco sobre Maria Firmina, quanto mais o canal Cultivo eu acesso, mais desejo e sede eu tenho de conhecer Firmina. E vocês são pessoas fundamentais, não apenas na minha vida, mas na vida da comunidade. Eu quero dizer que, para mim, vocês são como rosas que transformam um jardim. E o meu jardim de sonhos se transformou a partir do momento que eu conheci vocês duas. Vocês duas mulheres, vocês duas que me mostraram que, apesar de ser homem, quantas vezes eu já chorei, quantas vezes também eu já dizia para mim mesmo, já olhando para o espelho, dizer assim, eu não sou capaz. E vocês todos os dias me mostram que, apesar de ser mulher, vocês são mais fortes do que muitos machos por aí, do que muitos homens por aí. E eu vejo que no sangue de vocês está também o sangue de Maria Firmina dos Reis. Eu gostaria de todos os dias aprender com vocês, estar pertinho ali e aprender. E agradecer nesse momento também as mães, as crianças da comunidade, né? Quero agradecer de modo especial também a dona Vilma, que é uma firmina, aquela firmina que perdeu muitas coisas, mas sempre está aqui, sabe? E eu conversando com ela, quando eu falava de firmina, ela disse assim, olha, eu perdi 2 filhos, estou tentando me recuperar todos os dias. E Maria Firmina, uma mulher negra, que carregava na sua pele, nos seus sonhos, a marca de tantas mulheres que tiveram a sua boca fechada com uma mão, que tiveram a sua voz calada, assim como mulheres até hoje estão com a boca tapada por uma mão. E ela me ensina, todos os dias ela chega aqui na biblioteca, me ajuda na organização, tudo, e às vezes eu digo, poxa, essa Firmina perdeu 2 filhos e me ensina que a vida não é para ser feita para desistir, mas é feita para ser lutar. Muito obrigado, 3 Firminas da minha vida, Vilma, Valquíria e Natividade. Vocês me motivam a sonhar todos os dias e acreditar que a educação é a base de um bom leitor e que o educador transforma a partir do momento que ele deseja transformar. Muito obrigado. Boa noite. Eu quero
aproveitar esse momento, né, para agradecer, dizer da riqueza desse encontro, agradecer a toda a equipe em nome da Valquíria, muito obrigada pelo convite, e quero também parabenizar a professora Natividade, o padre Hernani, agradecer pela presença e por esse momento ímpar, né, de discussão, de reflexão que eles trouxeram aqui para esse nosso espaço. Muito obrigada e boa noite. Miquéias Cardoso, de Caxias, Maranhão, e Josi Cauípe Muniz, de São Luís, Maranhão, ganharam 2 livros do grande escritor Josué Montelo e vão receber em casa. Próximo sorteio, mais 3 livros maravilhosos para completar a sua biblioteca. Escreva nos comentários, eu quero ganhar. Tem que ser nos comentários e não no chat. Boa sorte e boa leitura. Novamente, aqui estou eu com vocês, após a apresentação do Padre Hernani e de Maria Natividade. E essas belíssimas apresentações, recheadas de poesias de jovens, né? Que foi essa apresentação que eles fizeram, mostrando que os jovens estão sim participando da literatura, estão sim fazendo a sua parte, acreditando naqueles que os conduzem. Ao Padre Hernani, a Maria Natividade, parabéns pelos trabalhos que vocês realizam, parabéns por motivarem esses jovens a escreverem, a participarem da literatura, a mostrarem seus talentos, né? E também por criarem esse vínculo com a cultura. Maria Natividade e o Padre Hernani são exemplos de pessoas que estão caminhando e seguindo e se impregnando dos exemplos da Maria Firmina dos Reis, que atravessou esse século, né? Eu tenho certeza que a Maria Firmina dos Reis, ela não desistiu de seus objetivos, da sua ideologia até o fim da sua vida. Ela acreditou naquilo que ela pretendia fazer, ela acreditou na educação, ela acreditou na literatura e na cultura. E essas informações e esses aprendizados que ela nos deixou vão ser muito úteis, estão sendo muito úteis para essas pessoas de boa fé, para essas pessoas que acreditam na humanidade, para essas pessoas que batalham pela educação e pela cultura para fazer um Brasil melhor. E é só seguindo os passos de boas pessoas, como a Maria Firmina dos Reis, seguindo os passos dessas pessoas, iremos modificar esse país que precisa de gente honesta, de gente boa, de gente ética. A vocês que são os contribuidores do futuro do Brasil, agradeço em nome do povo brasileiro também, né? E vamos continuar nossa apresentação, lembrando a vocês de deixarem o seu nome aqui embaixo do vídeo, se inscreverem no canal, divulgarem o canal, falarem da Maria Firmina dos Reis, apresentarem essas palestras e principalmente para que os outros possam conhecer muitas pessoas no Brasil, né, que é tão grande, é preciso divulgar esse trabalho que nós estamos fazendo para você, né, com tanto carinho, a participação de tantos escritores, ativistas culturais, autores, são muitas pessoas, técnicos, né, como o Vaniel, que estão por trás deste projeto, esperando que você possa divulgar, que você possa nos ajudar. Então inscreva-se no canal, deixe o seu nome, mas diga também o seu contato e você também vai participar de um sorteio de um livro que será na próxima palestra, né? Será apresentado o ganhador na próxima palestra. Sempre fazemos assim. Agora deixe também o seu like, gosto, não gostei, gosto. Agora, se não gostar, não deixe não. Mas diga, se gostar, você põe o seu like lá embaixo. Não custa nada, é só clicar, ok? E teremos brevemente outra palestra,
que está prevista para o dia 13 de outubro. Desta vez nós teremos músicas da grande cantora e compositora Maria do Socorro, Socorro Lira. E também teremos uma outra convidada, a Denise Santiago. Então será uma noite festiva, né, com musical, poesia, e você irá apreciar esse trabalho que virá brevemente. Eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a presença do Padre Hernani e da Natividade e da nossa mediadora, e estaremos aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigada e até lá. E que mais posso eu querer? De ver Camões, Dante ou Milton, de ver poeta e morrer, de ver poeta e morrer. Eu não te ordeno